Essa semana tivemos uma audiência pública ali na Assembleia, onde se foi debatido um tema importante, vacinas, sobre o passaporte da vacina. E nós vamos ter que fazer esse debate, que é o resumo da semana, e mande sua participação, 96055151, e você é uma autoridade desse programa. Mas já joga aí a audiência, a matéria dessa semana. As polêmicas do passaporte da vacina não estão só nos grandes centros do mundo, mas em todo o Brasil. 5 estados já adotaram as medidas, como os estados do Rio Grande do Sul, Amazonas, Pernambuco, Santa Catarina e o Pará. Em Rondônia, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discussão para aderirem medidas que poderão ser implementadas. Durante a audiência pública, grupos de técnicos a favor e contra a obrigatoriedade da carteirinha da vacina se posicionaram. Vale lembrar que já há um projeto de lei que espera apenas a audiência pública para ser votado, que desobriga os órgãos públicos e privados a obrigarem os cidadãos a apresentarem a carteirinha de vacinação, a entrarem nestes locais públicos ou privados. Nosso projeto de lei, ele desobriga que o cidadão rondoniense apresente o passaporte sanitário para adentrar em órgãos públicos e privados. Então, com isso, a gente resguarda o direito de ir e vir de todo cidadão rondoniense, direito esse previsto na nossa Constituição Federal. O deputado estadual Jair Montes também reforçou a ideia do direito de ir e vir do cidadão. Hoje, cada instituição ela tem determinado o seu ritmo ou o seu jeito de orientar o cidadão do que tem que ser feito. Então tem órgãos que falam, aqui não entra ninguém sem estar vacinado, aqui já pode entrar. Então assim, a Assembleia está ouvindo agora os especialistas e nós vamos fazer uma lei para disciplinar a questão se é proibido ou não é proibido. Nós somos a favor da vacina, mas também nós somos contra o livre-arbítrio, contra a liberdade. O ser humano ele tem a liberdade. Então, esse tema está sendo tocado, é um tema muito polêmico. Nós temos o Brasil hoje com mais de 610 mil mortes. Nós sabemos sim que a vacina ela trouxe benefício e a vacina ela baixou os casos de Covid. O Conselho Federal de Medicina participou de forma remota da audiência pública e foi representado pelo Dr. Irã Galo, que disse que a carteira fere os direitos de ir e vir, além de poder causar uma divisão social na sociedade. Outro ponto importante que o médico frisou foi que o uso da carteira da vacinação pode causar o relaxamento da sociedade nas medidas sanitárias, com o uso da máscara e o uso do álcool em gel. Sofia Andrade, a audiência pública aconteceu, até teve um errozinho na fala do Jair, do deputado Jair, mas a gente entendeu o posicionamento dele. E agora ele está falando da lei. Você acha que esse onde tem combustível, economia, é o momento para a gente fazer esse debate do passaporte da vacina? Eu acho que já passou, na realidade, o momento, Zezinho, porque quando não se tem uma lei, cada órgão, cada estabelecimento público e privado está decidindo por conta própria, de muitas vezes de forma arbitrária, né? Aí fazendo uma segregação no povo de Rondônia. Então, há necessidade, sim, de ter uma lei para poder essas pessoas ficarem embasadas na lei, para sim ou para não, né? Nós esperamos que seja aí ao lado de que preserve a liberdade do cidadão rondoniense, que não haja essa segregação. Mas há sim a necessidade de uma lei e o debate, como você costuma dizer, o debate faz-se necessário. E essa audiência pública proposta pelo deputado Jair Montes foi muito, muito importante. Inclusive você que é a favor do passaporte sanitário, eu gostaria muito que você tivesse assistido a audiência desde o começo para ouvir os cientistas, pesquisadores e médicos falando, porque é muito fácil você se posicionar por matérias, né, por slogans. Nós não somos contra a vacinação, quem quiser se vacinar que se vacine, mas há a necessidade de se resguardar o livre-arbítrio da pessoa que não quer se vacinar no momento que está aguardando. Samuel, você para ir para fora do Brasil, você tem que ter o passaporte e ter o visto. Se você não quiser ter você tem o direito de não viajar.
Mas também, se você não tiver o passaporte e o visto, você não consegue ir para os Estados Unidos. Você acha que fere? Você é contra ou é a favor do passaporte da vacina? Olha só, Zezinho, eu particularmente, né, vou fazer aqui, essa tua analogia ela é muito pertinente. Como professor de direito constitucional, posso dizer para você que com toda certeza que essa regra ela não é absoluta do direito de ir e vir. Quando nós estamos numa situação atípica, e aqui a minha cara colega, amiga, né, de profissão advogada, a doutora Rosângela Lázaro, sabe que o direito não é absoluto. Nessa situação hipotética da pandemia, pessoal, quem tem que fazer essa discussão não é exercício de futurologia ou de achismo, e sim uma equipe técnica, interdisciplinar, multiprofissional, cientistas. Eu assisti boa parte da apresentação dessa audiência pública, diga-se de passagem, louvável aí, pelo deputado Jair Montes, mas as pessoas que falaram ali, por exemplo, o doutor Irã Galo, ele, com todo o respeito que eu tenho à história dele como profissional da saúde, que, diga-se de passagem, é um dos melhores na sua área de atuação. Mas ele é um bolsonarista assumido. Ele não faz um juízo de valor de uma forma técnica e minuciosa. Quem tem que regular isso aí são, como disse a Sofia Andrade, são os pesquisadores. Porque se a gente colocar ao bel prazer da população que é leiga na determinada temática para fazer um juízo como se fosse um plebiscito, a gente pode retroceder ao que já tivemos na tragédia da pandemia no início. Olha aí. Doutora Rosângela, que é defensora, advogada, que hoje o Tribunal de Justiça, o Fórum Civil, não consegue advogados adentrar ao tribunal para fazer as audiências se não tiver o passaporte da vacina. Você repudia essas atitudes? Com certeza. Eu, inclusive, quero dizer aqui, discordar aqui do meu colega, que a gente exige que as leis, principalmente referente à Carta Magna, né, tudo do artigo 5º que está lá, que tem os seus incisos, estabelecendo os nossos direitos de liberdade, tanto de ir e vir, como de crença religiosa. E então, o que acontece é que portaria não é lei. E o Tribunal de Justiça criou uma portaria. E não tem lei nenhuma ainda que faça essas exigências. Então, eles já estão antecipando. Além disso, quero dizer que essa lei, esse projeto de lei, que inclusive 72 senadores aprovaram, inclusive os nossos 3 senadores daqui, Marco Rogério, Confúcio e Acigugas, que trabalharam contra nós, aprovando esse projeto de lei 1158, 2021. Porque esse projeto, ele priva a nossa liberdade, quer dizer, você não pode sair para canto nenhum, você vai ficar presa dentro da sua casa. Caso você não tenha a sua carteira de vacina, você está condenada, inclusive, a ser presa. Então, não concordo com essa lei e como disse a... Você acha que essa PEC passa lá no Senado? A PEC que de 1 a 3 anos de cadeia para quem não vacinar? Eu acredito que não vai passar porque o poder emana do povo. E nós estamos indo para as ruas no dia 15 de setembro, ou 15 de novembro, esse mês, né, Sofia? Estamos indo às ruas justamente para manifestar a nossa indignação com relação a esse projeto de lei. Porque nós não concordamos que nos obrigue a fazer aquilo que não estamos com vontade, porque assim como é da vacina, pode surgir outras, como inclusive da nossa liberdade de crença, como já tem projeto para isso. Então, não. Eu admiro muito o esforço do nosso deputado estadual, Jair Montes, e também o empenho do EIDE Brasil em ir de contra a esse projeto de lei. Por quê? Porque aqui nos tribunais de justiça e também no Ministério Público Estadual e Federal estão criando portarias baseadas num projeto que ainda não entrou em vigor, que nem foi aprovado sequer. E nem vai ser, porque nós não vamos admitir. Olha, doutora falando.